parte da distribuição só. Eu já vi aquele, né? Então, tem o que eu terminei, que é a parte da fiação, e Aham, tem a tabela com a parte dos disjuntor. tá, beleza. Então tá bom. Depois eu dou uma olhada, manda lá para mim. Beleza. Para quem está chegando agora, boa noite, tá? Eu não sei nem quantos caras tem aqui, já tem bastante já. Então, boa noite para vocês, para as meninas principalmente, né? Porque, né, a gente está terminando o mês do cachorro louco, né, tem tudo a ver, né? E tem que cumprimentar as moçoilas aí da sala, né? Ai, meu Deus do céu, como o seu professor fala tanta besteira assim, gente, vocês tinham que. Realmente, eu acho que o hater tem razão. O hater tem razão, né? Bom, final das contas, o que a gente está vendo? Eu estava conversando aqui com o Carlos, antes de começar a gravar, a respeito de como será o trabalho. Está todo mundo aí já ciente, né, do trabalho final que a gente vai fazer, tá? Que pressupõe em pegar uma planta baixa, civil, tá? Desenhar essa planta num CAD qualquer, né? Num software que usa ajuda computacional, né, para fazer desenhos, tá? E tem vários, né? Inclusive, eu passei no grupo, eu acho que foi para Maria, eu não sei para quem que eu passei, um cursinho rápido de SketchUp. Por quê? O SketchUp é quem vai ser, quem for trabalhar com arquitetura, vamos dizer assim, né? Toda a parte de engenharia e tal, você vai ter que desenhar as suas plantas e provavelmente você vai ter que fazer folhas, né, para apresentar o teu projeto de civil para o teu cliente. Né? Vamos imaginar e que você vai trabalhar exatamente com engenharia civil, fazendo plantas residenciais, tá? Que é a coisa mais, é, talvez, mais básica, né, que o engenheiro civil chamado, é convidado a fazer. E daí, o que aconteceu? Eu sou um cliente de vocês, eu vou pedir para vocês um projeto, tá? Beleza, o que vocês vão fazer? Bom, vocês vão conversar, fazer uma entrevista comigo, tá? Para ver assim, não, tudo bem, qual é o tamanho do terreno, tá? Provavelmente vocês vão fazer uma visita na localidade para ver qual que é a declinação do terreno, tá? Para ver se é um aclive ou declive, né? Se é declive acentuado, se não é, tá? Para você bolar mais ou menos o aproveitamento, né? Tem gente, arquiteto que gosta disso, né? De fazer aproveitamento dos níveis lá, para fazer uma casa de 2, 3 andares, não sei o que lá. Vai ver, olha só uma coisa importante que você esquece, às vezes, de fazer no levantamento, é olhar aonde está o poste na frente do terreno. O poste elétrico. Sim, o poste elétrico. O engenheiro civil que fez a planta de uma casa que eu tinha aqui em Limeira, a primeira casa que meu pai construiu, eu tinha uns 8 anos de idade. O cara fez a saída da garagem, tá? Na frente, e o poste estava na frente. Olha que maravilha. Mas é óbvio que vocês, né, assim, fazendo curso e tal, se preparando, né, vocês não vão se dar a esse desconforto, vamos dizer assim, de entregar um projeto para um cliente que, quando depois de terminar de construir, o poste está na frente da garagem, por exemplo, né? Então, é bom. Porque se o poste estiver na frente da garagem, você pode até entrar com um projeto na Electro ou na CPFL para mudar o posicionamento do poste. Tá? Só que, cara, é assim, não é um projeto demorado, você vai ter um custo a mais, né? E vai ter uma dorzinha de cabeça, porque, cara, não é melhor fazer diferente? Tipo, já usar, né? Bom, mas no final das contas é isso. O trabalho nosso é exatamente esse. Ao longo das aulas, a gente vai acrescentando informações, né? Então, você vai precisar desenhar a planta, vai precisar colocar as lâmpadas, tá?
as tomadas, né, os interruptores, tá? Vai precisar dizer para mim aonde vão passar os fios, se vão ser embutidos, aéreos, na lateral, né? Vai calcular, tá? Os tipos de fios que você vai utilizar, né? Vai entregar uma tabelinha junto, né? Mas hoje, o que é mais importante é a gente saber o que é demanda, né? Então, a aula de hoje, a gente vai entender essa palavrinha, né? O que é demanda? Demanda, né? Quando você vai solicitar uma instalação elétrica, tá? Para Electro, para CPFL, tá? Você hoje está tudo online, né? No ano passado, quando eu estava fazendo essa aula, né? Eu até pedi para que as pessoas fizessem uma carta endereçada à Electro, solicitando a ligação de luz. Tá? Por quê? Porque é função da empresa que está fazendo o projeto civil, tá? Tanto de uma empresa quanto de uma casa, é importante você fazer a solicitação, né, da ligação. Então, pensa bem comigo. Quando você vai fazer um projeto de engenharia civil, e agora vamos imaginar que eu sou empresário e queira fazer uma empresa, né? Então você decide lá como que vai ser, tamanho, se vai ser pré-moldado, se não vai, sei lá, você vai fazer a parte do projeto que você realmente vai elaborar para o cara, tá? E você vai começar as obras, não é assim? Então, quem trabalha aí já trabalha na área sabe como que é isso, né? Então, você vai começar as obras. Só que para começar as obras, você precisa de algumas coisas básicas. Tá? Uma das coisas básicas que você precisa é exatamente a solicitação de energia elétrica lá no local. Né? Para que energia elétrica? Bom, você vai ter betoneira, você vai montar um escritóriozinho lá para, sei lá, para fazer colocar o computador, né? Vai ter lá um chefe de obras, né? Você vai ter que ter um depósito para guardar material. Não vai, não é assim. Eu estou falando algo porque eu não conheço direito, assim, como funciona a parte da engenharia civil. Mas eu imagino que isso aconteça. Você concorda comigo? Tá. Então, você vai ter que também fazer uma solicitação de instalação de água no local, não vai? Por quê? Porque se você não tiver a mangueira com água para fazer o concreto lá, provavelmente você não vai conseguir. Vai emprestar do vizinho? Não, uma empresa não tem vizinho, né? Pode ter um poço artesiano. Não sei, você pode até retirar água de um poço artesiano, mas aí você vai ter que solicitar que alguém faça isso. Então, nesse projeto, no final, a gente vai fazer uma cartinha também, tá, de solicitação de instalação elétrica. Né? Essa instalação, ela vai ser uma instalação elétrica provisória. Por quê? Porque você só está solicitando para instalar o ponto elétrico para você alimentar, né, para alimentar, que eu diga, da energia, energizar apenas a luz do depósito, né, que você levantou lá de tapume, sei lá como que você fez, a casinha lá dos pedreiros, né, ou o container que você pediu para colocar lá, tá? Quando o cara for ligar a água, vai ter que ter alguém lá, então, você vai poder colocar, por exemplo, um ponto de telefone, né? Ou, hoje nem tanto, porque todo mundo tem celular, né? Mas vamos imaginar que você precise da rede, porque você não vai trabalhar com papel e vai precisar de internet lá para passar as informações para o mestre de obras, por exemplo. Tá? Então, nossa, daí o negócio começa a complicar, né? Porque se for uma empresa no meio do mato,
Como que você vai levar a internet lá para o cara? Essas coisas você tem que pensar, tá? E você vai ter que solicitar para a CPFL, para a Electro, para fazer a instalação desse ponto de luz provisório, só para você alimentar o computador, alimentar as luzes lá, talvez um holofote no campo de obras, uma luzinha para o portão, né? Aí você vai implementando, de repente, não, eu vou colocar um portão elétrico, porque o caminhoneiro não tem jeito para abrir o portão, o portão automático. Sei lá, você vai incrementando os negócios. Tá? Mas você precisa de uma solicitação de instalação, e essa solicitação ela vai ser feita conforme a necessidade que você tem. Tá? Então, você concorda comigo que a CPFL a Electro vai falar para você assim, mas essa instalação de luz que você está pedindo é definitiva? Você fala, não, vai ser uma empresa, não é assim? Vai ser uma empresa, mas por enquanto eu estou na parte de obras, levantamentos iniciais. Então, por enquanto, eu vou querer só uma provisória. Provisória. Bom, a CPFL hoje, ela não aceita esse tipo de solicitação por carta. Né? Você tem que entrar no site lá da Electro, da CPFL, da CEMIG, da Eletropaulo, qual seja a concessionária, e geralmente você vai preencher um formulário. E nesse formulário tem uma coisa que é muito importante, que diz respeito à demanda. Né? A demanda. Tá? E é sobre essa demanda que a gente vai falar hoje. Tá? Antes de falar da demanda, eu coloquei o coraçãozinho onde a gente terminou na aula passada. A gente estava falando lá de carga elétrica, falta elétrica, né? Falei do efeito de calor, né? Eu não cheguei a falar de choque. Né? Tá, vamos começar daqui, então. Vamos rever isso daqui de choque elétrico. Deixa eu apresentar para vocês. Né? Vou apresentar isso aqui. Uma janela. Esse cara aqui. Tá? Bom, a gente estava falando do que era dispositivos, né, elétricos, tá? Equipamento, a diferença de equipamento de um dispositivo, o que é um componente, né? O que é carga elétrica, tá? Bom, na realidade, esses conceitos são conceitos assim organizados de forma a gente entender de uma maneira sistemática o que as coisas, os escritores de livro escrevem para a gente entender, né? Por exemplo, o que é carga elétrica, né? Então, carga na realidade é o quanto, vamos dizer assim, né? O quanto de energia você precisa para fazer com que aquele determinado equipamento ou motor funcione, tá? Então, tudo que você liga, tá? Eu acho que é até mais fácil a gente entender esse conceito assim, ó. Tudo que você liga na rede elétrica, tá? É carga. Carga. Então, tudo que você liga na rede elétrica, a gente chama de carga. Tá? Bom, legal. Então, o que eu ligo na rede elétrica? Eu posso ligar luz, lâmpada, que é a mesma coisa, né? Interruptor, motor de geladeira, motor de portão, bomba para piscina, chuveiro, né? Tudo que eu ligo na rede elétrica, tá? É considerado carga, é o nome que eles dão, tá? Então, uma carga demanda, ó, a gente ia falar de demanda, né? A carga, o verbo demandar é necessitar, tá?
Então, qualquer carga que você coloca na rede elétrica demanda uma quantidade de energia para funcionar certinho. Tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu colocar um chuveiro, né, numa casa, se eu colocar um chuveiro numa casa, você concorda comigo que esse chuveiro vai demandar uma quantidade de energia dependendo do tipo, da resistência que o chuveiro tem, se é chuveiro para deixar fervendo ou só morninho? Você concorda comigo que a carga vai demandar uma quantidade de energia para funcionar? Isso talvez seja até intuitivo, né? Então, beleza. Então, qualquer carga que eu ligue na rede elétrica vai precisar ou vai demandar uma quantidade de energia. Tá? Então, a gente já tem mais ou menos definido o que é a demanda de energia que a gente tem. Tá? A demanda de energia numa residência, numa empresa, em qualquer lugar, é a quantidade de energia que eu preciso para fazer tudo que está ligado, né, toda a carga, funcionar sem problemas. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma solicitação de instalação elétrica numa residência ou numa obra, no início de uma obra, seja ela permanente ou provisória, a gente tem que dizer para a concessionária qual que é a demanda que a gente vai ter. Bom, e como que eu falo a demanda? Bom, eu tenho que falar para ela, né, qual é a carga que eu vou colocar na rede. E qual é a carga que eu vou... É a soma de tudo que eu vou colocar lá na obra. Então, para uma instalação provisória, eu digo para ela assim, eu vou, sei lá, vou instalar 2 computadores, 3 lâmpadas de 100 watts, sei lá, uma torneira elétrica, o motor do portão, vou colocar talvez 2, 3 holofotes para iluminar a obra à noite, né? Ou eu estou com medo que roubem lá, então eu vou colocar cerca elétrica com alarme, um sistema de segurança com câmeras, né? 3 cachorros, tem que alimentar o canil, sei lá, tudo que você vai colocar lá na obra para que a obra funcione a contento, certo? Então você tem uma previsão, tá? Bom, com base nessa previsão, tá? Com base nessa previsão, que é a demanda que você tem, o que o cara vai fazer lá na CPFL? Ele vai determinar, tá? Qual é o tipo de ligação. Tá? O que significa o tipo de ligação? Bom, a gente viu o que é circuito, e a gente viu que um circuito, para funcionar, ele precisa estar fechado, né? Circuito fechado. E mais, a gente falou também que os postes, né, tem 3 tipos de rede. Tem a rede de transmissão, tem a rede de distribuição e tem a rede de... O que a gente falou? Não, eu estou tentando achar aqui. Está na outra slide. Tá? Mas beleza. Então a gente tem alguns tipos de redes que a energia elétrica pode ser entregue para você. Né? Então a gente tem as redes de distribuição, vou colocar de novo, que é importante. Tá? Redes de transmissão. Tá? E as redes de geração. Tá
Então, a gente tem 4 setores, 3 setores. Você gera, transmite, depois distribui. Tá? Bom, a gente vai trabalhar mais com essa rede de distribuição aqui, tá? Que são os fios, né? Como que eu vou colocar isso daqui para você? É a rede que entrega a energia, tá? Do energia, é a rede que entrega a energia da concessionária ao cliente, tá? Eles chamam de unidade consumidora. Esses termos, gente, é termo próprio da área, né? Unidade consumidora. Então, cada cliente, né, que a CPFL atende, a Electro atende, eles chamam de unidade consumidora. E, claro, as unidades consumidoras podem ser residenciais, tá, ou empresariais, tá? Mas existem alguma tabela, vamos dizer assim, né? A gente é cheio de tabelinha, né? Existem algumas tabelas que vão dizer assim, para determinados clientes, tá? Eu preciso entregar a energia de determinada forma. E quais são as formas? Tá? Na rede de distribuição, tá? Eu vou desenhar aqui, eu sei que vocês não gostam muito dos desenhos tortos que eu faço, tá? Mas a rede de distribuição, geralmente, ela é composta, e eu vou fazer retinho, então, para ficar mais bonitinho, tá? Ela é determinada, tá? Lá no poste pelos fios que passam nos postes. Tá? É isso que forma a nossa rede de distribuição. Então, como que isso daí funciona? Tá? Ela chega no elemento lá, no dispositivo, tá, de rede, que o pessoal chama de transformador. Tá? Transformador. Tá? E a gente já viu transformadores mais ou menos lá em eletricidade básica, né? Então, ela chega num transformador e geralmente ela chega com uma tensão, e a gente já sabe o que é tensão, né? A gente tem alguma dúvida? Tem alguém que não lembra da eletricidade lá, o que é tensão, o que é corrente? Alguém pode colocar aí as respostas? Aí eu preciso fazer uma. Todo mundo lembra da eletricidade básica, o que é tensão, o que é corrente, né? Ou não? Tem alguém com dúvida? É agora a hora de você levantar a mão, fiote. Não? Tá. Então, chega numa tensão alta. Tá? Geralmente, 11.000 volts. Mais ou menos. 11 ou 13 mil, dependendo da rede. Tá? Ou seja, é aqueles fios que ficam em cima. É, a rede de distribuição, né, ela é composta por uma parte de alta tensão e uma parte de baixa tensão. A parte de alta tensão, 11, 13 mil volts, ela fica naqueles cabos que estão na horizontal, geralmente, nos postes, né? Deixa eu ver se eu tenho um poste aqui para mostrar para vocês. Ah, não tenho poste. Vai demorar para achar. Tá? Bom, daí o que acontece? Essa tensão chega num transformador e o transformador ele é o elemento que vai transladar, né, essa tensão por uma tensão mais baixa. Tá? Então, o que esses caras fazem? Né? Esse transformador aqui, ele gera um fio, tá? Que a gente chama de neutro. Tá? Tá? E esses outros fios a gente chama de fase.
Beleza. Então, e quanto que vale essas tensões baixas aqui que vão chegar lá na tua obra? Tá? Geralmente, pode ser 127 volts, tá? Em cada uma delas. Tá? Fase A, fase B, fase C. Tá? Legal. Tá? Ou a gente comumente chama isso daqui, né? A gente chama de 110 volts. Tá? Beleza. Só que o que acontece, então? O neutro, geralmente, é o fio que vai servir de retorno. Então, aonde que realmente eu meço a 127 volts, por exemplo? Olha aqui. Se eu pegar lá no poste, hein, eu não estou falando na casa da gente ainda, hein? Lá no poste, tá? Se eu medir entre um fio desse daqui de fase e o neutro, tá? Eu tenho 127 volts. Tá? Agora, se lá no poste eu pegar 127 e juntar com 127, eu tenho, entre fase e fase, eu tenho meus 220 volts. Por que que isso acontece? Se a gente, eu vou relembrar de novo lá. A gente viu lá em eletricidade, né, que essas fases, esse transformador aqui, ele está defasado, né? De 120 graus cada fase. E por conta dessa defasagem, quando esse 127 volts alternado está no zero, essa daqui está adiantado 120 graus. E essa daqui está adiantado 240 graus. Então, se eu fizer a diferença entre o 0 volts aqui e o adiantamento de fase que está na fase de baixa, eu vou conseguir medir 220 volts, porque um vai estar na parte positiva, por exemplo, e a outra já vai estar, passou na fase negativa, por exemplo. Tá? E daí a diferença entre as fases vai me dar os 220 volts. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Né? Na nossa distribuição aqui de Americana, é mais ou menos isso que acontece. Então, eu tenho 127 volts entre qualquer uma das fases e o neutro, e tenho 220 volts entre o neutro, entre as fases. Tá? Então, eu tenho 220 volts entre fase A e fase B, entre fase B e fase C, e entre fase A e fase C, eu também tenho 220 volts. Beleza. Então, a gente está vendo a questão de demanda, né? Então, na casa da gente, ou lá na empresa, na solicitação, a gente vai ter que dizer para a CPFL lá no formulário quanto de carga eu vou ter na residência, ou quanto de carga eu vou ter lá na minha obra, tá? Ou, posteriormente, quanto de carga eu vou ter ligado na minha empresa, tá? Então, o que significa dizer isso, né? O quanto de carga? Qual é a demanda que eu vou precisar naquele local, tá? Então, é assim, dependendo da demanda que eu tenho, que é a soma da potência de todos os aparelhos que eu estou usando, que na realidade é a soma da quantidade de energia que todos os aparelhos que eu for colocar na casa vão precisar se, eventualmente, eu ligar todos eles ao mesmo tempo. Tá? E isso vai me dar, na tabela, algumas faixas, tá? Algumas faixas de demanda. Tá? Que vão depender exatamente da quantidade de coisas que eu estou ligando. Tá? E essas faixas vão determinar qual é o tipo de ligação que eu vou poder ter. Por exemplo, se eu tiver uma demanda baixa, por exemplo, aqui, ó, uma demanda baixa, tá? Uma demanda. Não é dessa cor que eu queria. Tem que pintar de outra cor, né, filme? Porque preto é o fundo, né? Aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver uma demanda baixa, ou seja, eu vou colocar poucos equipamentos
na minha residência, poucos equipamentos na minha ligação, a CPFL entrega para a gente, tá? Por norma, os 127 volts. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver do poste aqui, né? Um poste, o que a CPFL vai fazer? Ela vai chegar na frente da minha casa e vai simplesmente fazer assim, ó. Ele vai fazer uma emenda aqui, numa fase, tá? E vai fazer uma emenda aqui, ó. Vai levar esses dois fiozinhos para o meu postezinho lá da frente de casa. Tá. O postezinho que fica na frente de casa, a gente chama de, na CPFL, o nome que os caras dão no Electro, é de padrão de instalação. Por que chama de padrão de instalação? Porque é um padrão, tá? O padrão de instalação, ele já foi calculado previamente, tá? Então, ele diz para você, ele determina qual que é por exemplo, a grossura. Grossura, é bonito esse termo? Não. Né? Ele diz para você qual é o diâmetro dos condutores, tá? Que vai desde o seu postezinho até o relógio que vai medir, tá? Medir o quanto você vai gastar de energia. Olha que interessante. Então, tudo isso que a gente vê naturalmente na casa da gente, talvez a gente nem tenha se apercebido disso, né? Porque é tão natural, tá? Que aquele postinho que fica na frente da casa da gente, tá? Então, é fácil. Se você olhar para aquele postinho e tiver dois fiozinhos chegando no poste, tá? Dois fiozinhos assim, ó, chegando, tá? Provavelmente, essa ligação que você tem é 127 volts, tá? 127 volts. Bom, se vem uma fase e um neutro, né? Um F, tá? E um neutro, no teu reloginho, lá no teu postezinho, significa que você está recebendo uma ligação que a gente chama de monofásica. Por que monofásica? Porque só tem uma fase só, monofásica. Monofásica, tá? Então só tem uma fase. Tá? Então esse padrão de instalação, tá? Vai ser dependente de quanto de demanda você vai ter na residência. Tá? Então, se é uma residência, daí tem uma tabelinha, a gente vai ver certinho como calcular isso daí. Mas o que eu quero dizer é assim, se você faz uma casa popular, uma casa normal, assim, de 2 dormitórios, sala, cozinha, tá? E você prevê que vai ter um banheiro só, um chuveiro, né? Cada cômodo vai ter uma lâmpada, tá? E a mulher que vai morar lá vai ter uma televisão, provavelmente um tanquinho de lavar roupa, mas pode ser que ela queira ter também uma máquina de lavar roupa, tá? E se você somar todas essas cargas, tá? Todas essas cargas somadas, vai dizer assim, ó, a faixa de demanda que essa mulher vai usar, que esse cliente vai usar, está aqui, tá? Então, se está dentro dessa variação aqui, eu vou instalar para ele uma ligação monofásica 127 volts. Tá? Mas, se você fizer um projeto de uma residência de alto padrão, geralmente 3 ou 4 dormitórios, 2 banheiros ou 3 banheiros, né, porque um é suíte, sei lá, vai ter micro-ondas, o cara quer colocar geladeira, frigobar no quarto, quer colocar um motor de piscina, vai ter máquina de lavar roupa, máquina de secar, ou seja, as cargas vão aumentando. Se as cargas
vão aumentando, a gente provavelmente vai ter uma outra faixa de demanda, tá? Que possivelmente pode cair aqui, tá? Essa outra faixa de demanda, tá? Ela pressupõe que você vai ter que aumentar a grossura e o diâmetro dos fios, tá? Por quê? Porque vai demandar uma corrente elétrica maior, ela vai precisar de mais energia, tá? E quando ela precisa de mais energia, eles preferencialmente fazem uma instalação que a gente chama de é, bifásica, tá? Então, uma instalação bifásica. Aí já dá para entender, né? O que é uma instalação bifásica? É a instalação em que eu, em vez de colocar uma fase e um neutro no seu postinho, né, no seu padrão de instalação, tá? A Electro vai vir e vai colocar, vai colocar duas fases e um neutro. Então legal. Então, se você tiver uma instalação bifásica na sua casa, né, ela é determinada, tá, pela quantidade de equipamento que você vai ter instalado. Tá? Então, assim, não é o tamanho da construção que determina se a energia que vai ser ligada na nossa residência é bifásica ou monofásica. Não é o tamanho da residência, o tamanho da empresa. O que faz essa diferenciação é a carga que você vai demandar da sua concessionária. Tá? Por quê? Porque, dependendo da carga, tá? O cálculo, tá, dos diâmetros dos condutores que vão chegar aqui do seu poste, vai entrar aqui no... geralmente tem uma mangueirinha aqui, né? Daí vem até embaixo, e embaixo fica o medidor, não fica? O medidor, que é aquele que a gente chama de relógio de luz. Na realidade, esse relógio de luz não é um termo muito legal de se usar, porque isso daí, na realidade, ele não é um relógio. O relógio marca a hora, né? Na realidade, ele é um medidor, tá? Então, ele é como se fosse um amperímetro ou um multímetro. Ele é um medidor de luz, tá? Então, o medidor de luz, ele mede quanto de corrente elétrica passa por ele, tá? E ele vai acumulando isso. Então, ele é um medidor cumulativo. Então, o que ele mede, na realidade, é a corrente elétrica, tá? Bom, se ele mede a corrente elétrica que passa por ele, tá? Ele mede o que a gente chama de consumo. Tá? Então, a gente vai medimos o consumo elétrico. Tá? Bom, então, o que é consumo, então? É a quantidade de corrente elétrica que passa, concorda? Que passa pelo medidorzinho aqui, tá? E daqui, obviamente, ó, eu já estou... a gente está... Tá? Isso daqui, então, ele vai... Os fiozinhos, né? Na realidade, eu vou colocar 3 fiozinhos. Daí vem aquela pergunta que a Maria fez na aula passada, né? Pô, eu tenho 3 fiozinhos, né, Maria? Como que eu vou saber o que é fase e o que é neutro, se eu tiver 3 fios? Uma das maneiras que a gente pode fazer, tá? É pintar os fios ou colocar fio de cores diferentes, tá? Para a gente determinar, tá? O que é fase neutra. Por quê? Porque eu tenho que saber o que é fase neutra, mesmo porque se eu pegar fase com fase nesse tipo de distribuição aqui bifásica, se eu pegar fase com fase, eu vou ter 220 volts, certo? Então, é assim, na casa da gente, se a gente tiver ligação bifásica, a gente vai ter que distribuir em circuitos diferentes tudo que a gente vai colocar ligado nesse fio aqui, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu pegar vermelho e vermelho, eu vou ter 220. Agora, se eu pegar um vermelho e o azul, eu vou ter 127 ou 110 volts, vamos dizer assim. Então,
a gente tem que entender, tá, as cores. Então, essa é a diferença da fase e do neutro. Tá? Bom, antes de chegar lá na luz, na máquina de lavar roupa das pessoas, tá? A gente também coloca aqui no meio, tá? Uma coisa que a gente chama de quadro de disjuntores. Tá? O que é esse quadro de disjuntores? Né? Isso daí é chama quadro, é um quadrado, é um módulo, né? Não é quadro, é um gabinete, é uma caixinha, que você, obviamente, já deve ter visto. Se não viu, é como se fosse uma caixa de sapato cheia de chavinhas lá dentro, que na realidade não são chaves, a gente vai ver a diferença, né? Não são interruptores, é o que a gente chama de disjuntor. E ele cumpre algumas funções nas instalações elétricas. Tá? Os disjuntores, eles são diferentes dos interruptores. A gente viu que interruptor serve para ligar e desligar a luz. Tá? Os disjuntores, eles também ligam e desligam a corrente elétrica do circuito. Tá? Mas os disjuntores, eles podem ter algumas proteções. Tá? Então, tem disjuntor, por exemplo, que se você colocar em algum lugar aqui um curto-circuito, tá? E a gente não definiu o que era um curto-circuito, a gente até comentou, né? O que é um curto-circuito? Eu tenho o fiozinho fase aqui, ele passa por um disjuntor, depois ele vem em algum lugar aqui, tá? Daí eu tenho um outro fio aqui, que é o azul, né? Eu vou desenhar igual aqui, depois eu mudo a cor, tá? Que chega aqui, tá? Na lâmpada. Ou seja, eu tenho um fase. Não é isso aqui. Caramba. Tá? Eu tenho um fase e um neutro, né? Bom, isso daqui vai numa tomada da minha casa, né? Então, se eu ligar um equipamento aqui, um computador, uma luz, ele vai funcionar. Agora, se eu pegar esse fio aqui, azul, e grudar ele aqui no, no vermelho, né, o que vai acontecer? Bom, não tentem fazer isso na casa de vocês, tá? Porque você vai fazer o que a gente chama de curto-circuito. E o que o curto-circuito faz? O curto-circuito é você fazer toda a corrente elétrica disponível que tiver nesse fio, portanto, que tiver no relógio, portanto, que tiver aqui nessa rede, tá? O que vai acontecer? O curto-circuito vai pegar toda a corrente elétrica com a mínima resistência possível e vai fazer passar, vai fechar um circuito aqui que não tem resistência nenhuma, que não tem carga nenhuma, que não tem nada. Então, essa toda parcela de corrente que eu estou na fase vai voltar para o neutro. E isso vai causar o quê? Bom, vai causar, primeiro, um excesso de corrente, tá? Passando aqui. É claro, todo mundo já sabe o que acontece em curto-circuito. Geralmente dá um estouro e queima, né? Tá, mas queima o quê? Queima o fio, porque a quantidade de corrente elétrica passando é muito grande num curto espaço de tempo. Isso gera um calor muito grande. Então, provavelmente vai queimar o fio, tá? Vai queimar o fio. Então, o disjuntor é um elemento que ele é colocado para evitar curto-circuito, tá? E como que ele evita o curto-circuito? É o seguinte, na hora que ele nota, tá, que vai ter uma passagem de corrente elétrica muito grande por ele, tá? Ele foi construído para isso. Quando ele nota que a passagem de corrente elétrica vai ser muito grande, tá, por causa desse curto-circuito, ele simplesmente desliga, tá? Desarma. A gente diz assim que desarma. Então, o interruptor desliga. Tá? Você vai lá e desliga o interruptor ou liga. O disjuntor, você liga ele, tá? E dependendo da condição
da corrente elétrica que passa por ele, ele desarma, tá? Ele desarma. Bom, quando o interruptor desse desarma, tá? Significa que ele abre esse circuito. Então, na hora que eu coloquei isso daqui curto, na hora, exatamente no momento que eu coloquei isso daqui curto, a corrente elétrica que tende a ir para o máximo que pode, quase, vamos pensar assim, quase infinito, tá? Não é infinito, porque a gente tem limites aqui fornecidos pelo poste também, pelo transformador que está lá e tal. Tem todo um sistema de instalação elétrica, de distribuição, que não vai ser infinita a corrente. Mas é uma corrente muito alta, porque, veja bem, é uma corrente elétrica que é suficiente para que no postinho aqui que você tem na sua casa, a corrente elétrica fornecida pelo poste da CPFL, ela é suficiente para manter todas as residências que estão naquele circuito ligadas, com todas as cargas ligadas ao mesmo tempo, né? Então, imagina assim, é a mesma coisa que você pegar o circuito do bairro, ligar tudo, as luzes, o secador de cabelo, tudo em todas as casas, colocar carga máxima, né? Quer dizer, tudo que pode ser consumido. E esses fios aqui, eles... não esses, né? Os do poste, ele tem que ser suficiente para comportar toda essa corrente, tá? Mas aqui, no quadro de disjuntor, a gente não tem tudo que tem lá no poste, né? A gente vai ter uma corrente menor, né? Que é do bairro inteiro aqui, né? Mas mesmo assim, é uma corrente maior do que o que o disjuntor consegue fornecer. Beleza. Legal. Além desse disjuntor aqui, tá? Aqui na caixinha do medidor mesmo, antes de ir para o quadro de disjuntor, tá? O padrão de instalação da CPFL, da Electro e tal, ele demandou a colocação aqui, porque o padrão é isso, o projeto é de um disjuntor aqui também. Então, aqui eu também tenho um disjuntor. Tá? É um disjuntor. É quase igual a esse disjuntor aqui, que tem aqui, tá? Esse disjuntor colocado aqui, ele geralmente, ele vai a gente chama de disjuntor geral, principal, né? E por que esse disjuntor é colocado aqui? Porque, veja, se eu tiver as minhas tomadas, as minhas lâmpadas, e por algum motivo vai algum tonto lá mexer e dar um curto-circuito, tá? Ele vai derrubar esses disjuntores aqui, do quadro de disjuntor. Mas e se acontecer alguma coisa entre o meu relógio e o meu quadro de disjuntor? Por exemplo, eu passei isso daqui dentro de um tubinho, aqueles tubinho corrugado amarelo que a gente já viu, né? E passei dentro de uma parede, tá? Para chegar aqui no meu quadro de disjuntor. Então eu passei numa parede. Legal, tá lá rebocada, bonitinha a parede, né? Daí eu chamo alguém para fazer uma manutenção em casa e ele, por algum motivo, ele pega a serra Makita dele e ele corta a parede, porque ele não sabe que eu passei. Eu não tenho a planta, né? Eu não fiz uma planta, não desenhei a planta. Então, eu simplesmente pedi para o cara instalar, sei lá, uma luz embutida no meu jardim, lá da frente, para ficar bonito. O cara vai, né, com aquela caixinha bonitinha, então ele vai ter que quebrar a parede para colocar o negócio e ele vai serrar a parede até no chão. Beleza, daí ele pega a maquita e passa e corta esse negócio aqui. Ó. A hora que a maquita estiver passando aqui, naquele negócio corrugado, você concorda que ela vai cortar o fio? Vai cortar o fio. E a maquita, geralmente, ela é de ferro, né? Então vai dar um curto-circuito aqui. Concorda? Onde ele está cortando. Se der esse curto-circuito aqui, tá? E eu não tiver esse disjuntor aqui, né? Ferrou, né? Por quê? Porque vai dar problema lá na rede da CPFL. E a rede da CPFL não quer. Ela quer, tipo assim, ela quer isolar a rede dela da rede residencial ou da rede que você está colocando provisória lá na sua empresa.
Ela não sabe se os caminhoneiros vão passar por cima do fio, se não vai. Então, aqui, ela coloca um disjuntor. E esse disjuntor, qualquer disjuntor, ele também é construído, calculado. Então, o disjuntor também é calculado. No caso desse disjuntor geral, ele é calculado para quê? Para máxima demanda. Tá? O que é a máxima demanda da casa? É quando eu tenho todas as cargas ligadas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu liguei torneira, chuveiro elétrico, torneira elétrica, a bomba da piscina, liguei tudo. Tá? Então, esse disjuntor geral ele é calculado. Tá? Então, essa demanda que a gente está vendo aqui, que a gente não sabe ainda muito bem direito o que é, né? A gente só entendeu o conceito, tá? A gente sabe que se é uma casa que tem menos cargas, então a demanda por energia é menor, tá? Então esse disjuntor aqui, se for 127 monofásico, por exemplo, é um disjuntor um pouquinho menor, né? Beleza. Então ele é calculado para ser menor, mas ele tem que comportar tudo que a casa vai consumir. Por quê? Porque se ele não comportar tudo, pode ser que se você ligar um chuveiro e daí alguém ligar a torneira da pia elétrica, né, vai causar a queda desse disjuntor também. Por quê? Porque uma coisa que causa a queda do disjuntor é, é máxima corrente, né, ou corrente maior do que o cálculo pelo qual ele foi proposto. Tá? Então, se eu tiver um consumo lá dentro de casa maior do que o cálculo desse disjuntor, tá? Mesmo que eu tenha quadro de disjuntores separando, né, os circuitos em vários locais, pode ser que a soma das cargas aqui seja maior do que a capacidade do disjuntor. Então, o disjuntor acaba caindo. Desarma também, né? Quando a gente fala disjuntor caiu, significou que ele desarmou. Ele pode ter desarmado por quais motivos? O disjuntor pode ser desarmado por quais motivos? Bom, ele poderia ter se desarmado por excesso de corrente devido a um curto-circuito, tá? Ou excesso de corrente devido a cargas excessivas que eu coloquei no circuito. Ah, legal. Antigamente não tinha disjuntor. Né? Disjuntor é coisa que inventaram há pouco tempo, vamos dizer assim. Tá? Antigamente, como que eram os relógios de luz? Né? Tinha o relógio de luz e tinha o que a gente chamava de chave, era uma chave geral, tá? Mais o fusível. Tá? Então, antigamente, o disjuntor é o substituto do que a gente chamava de chave geral e fusível. Tem vários tipos de fusíveis, tá? Tinha o de porcelana e tinha o de papel. Eu não sei se vocês conhecem porcelana e papel, tá? Mas o que é um fusível, então? Tá? Um fusível é um elemento eletrônico, tá? Na realidade, é um pedacinho de condutor qualquer, tá? Que ele é calculado para ele derreter se passar uma corrente muito rápida, muito grande, muito alta por ele. Então, o fusível é um elemento que ele derrete. O cálculo dele ele é feito para isso, para derreter se passar mais do que determinada corrente elétrica. Então, às vezes, por exemplo, ele é calculado por uma certa demanda de corrente, daí, por exemplo, imagina assim, antigamente era assim, você ia lá na sua casa e ia tomar banho, né? Só que daí você achava que a resistência do chuveiro esquentava pouco. Daí você ia na lojinha lá do material de construção, comprava uma resistência que consumia uma corrente maior do que aquela do chuveiro, uma resistência mais forte, né? O pai da gente, minha mãe falava assim, vai comprar uma resistência mais forte. Daí eu comprava. Bom, eu comprava para 220 ou 110? Bom, minha casa antigamente era só 110. Então, eu não tinha 3 fases aqui, né? Eu tinha só
fase neutro. Então, eu comprava uma resistência de 127 volts maior. Mas o que acontece é que o fusível lá da frente, ele não estava calculado para funcionar com a carga de resistência maior. Então, é assim, eu ligava todas as luzes de casa, ligava a televisão, e se alguém ia tomar banho, por exemplo, queimava o fusível. Tá? Bom, daí você tem duas opções, né? Você troca o fusível, coloca um fusível para uma demanda maior, tá? Que também não é aconselhável, porque a gente calculou, né? A gente calculou o chuveiro para ser aquele de resistência fraca. Foi isso que eu falei para a CPFL. Portanto, em princípio, ela falou assim: você coloca um fusível de tanto lá que vai funcionar, que nem o disjuntor, né? Você calculou o disjuntor geral para a soma de todas as cargas que você vai colocar aqui na sua casa, tá? Daí, se você começa a inventar de colocar mais carga, tá? Esse disjuntor aqui ele vai queimar, vai abrir. Tá? E uma coisa legal saber também é que uma vez que o disjuntor cai, tá? Por qualquer motivo, por curto-circuito ou por excesso de corrente, né? Existem disjuntores agora que também caem por térmico, né? Thermal. Um outro tipo de dispositivo que cai por aumento de temperatura. Então, ele além do curto-circuito, ele protege por corrente que fica passando direto lá nele, né, continuamente e vai aumentando a temperatura por ele. Por exemplo, se eu tiver, tipo assim, um ar-condicionado funcionando 24 horas por dia, tá? Esse ar-condicionado, ele vai demandando corrente, corrente, corrente. Então, sempre tem a correntezinha passando, uma temperatura lá no disjuntor. De repente, eu dobro a quantidade de ar-condicionado, eu coloco uma outra carga, né? Um outro ar-condicionado. Então, a somatória dos dois vai passar uma corrente maior. Mas essa corrente maior, ela não é curto-circuito, concorda? Vai ficar ligado. Só que, ao longo do tempo, vai esquentando o disjuntor, por causa que a demanda aumentou, a corrente elétrica aumentou. E esse aumento de temperatura também faz um disjuntor especial, né, preparado para isso, desarmar. Então, às vezes, você tem desarme por temperatura. Mas o que eu queria afirmar para vocês é que, independentemente de se esse disjuntor caiu por curto-circuito ou caiu por temperatura, tá? Independentemente disso, é, quando você vai lá e liga ele de novo, tipo assim, ó, eu tiro o curto-circuito, ou eu desligo um dos ares condicionados e vou lá e rearmo o disjuntor, estabeleci, né, a corrente. O disjuntor, ele sempre vai ficar prejudicado. Tá? O que significa prejudicado? Tá? Ele não vai trabalhar nas mesmas condições que ele trabalhava quando ele não tinha caído, né? Tipo assim, não é disjuntor, não é aquele negócio que tipo lavou tá novo, se é que vocês me entendem. Não é assim que funciona. Então, quando mesmo no quadro de disjuntores você causou um curto-circuito, tá? E caiu, porque aqui eu vou ter cada disjuntor aqui, a gente vai ver que cada disjuntor eu vou servir para um circuito, né? Então, é aquilo que o João até falou, o Carlos falou na aula passada, né? Tipo assim, eu tenho lá minha planta e já tenho um quadro de disjuntores colocado. Então, a gente tem que saber, no nosso projeto final e na nossa vida profissional, tipo assim, qual é o melhor dimensionamento do disjuntor de entrada, tá? Se for um circuito monofásico, assim, eu só coloco um disjuntor. Se for um circuito bifásico, tá, por causa da minha demanda grande daquela residência, tá, eu vou precisar colocar dois disjuntores. Um disjuntor para a fase A e um disjuntor para a fase B. Bom, e daí me possibilita, dentro da minha casa, ter várias coisas. Eu posso ter tomadas de chuveiro, interruptor, luz, sei lá, 110, tá? E também posso ter, tá?
tomadas, interruptores, 220. Basta que aqui no quadro de disjuntores eu consiga pegar fase com fase. Tá? Então, eu posso colocar numa determinada residência chuveiro 220 e tomadas 110. Lâmpadas 110 e algumas tomadas 220 para eu ligar um secador de cabelo, o ar-condicionado, a geladeira 220. Tá? Mas eu posso ter tomada também para colocar a geladeira em 110. Não tem problema. Eu vou fazer tantos circuitos quantos forem necessários e a gente vai ver a divisão. Legal, então a gente já viu mais ou menos o básico, tá? E daí você pode dizer, mas na minha empresa eu vou precisar de uma ligação de tensões diferentes em 220. Por quê? Porque eu vou ter um monte de motor lá e os motores que eu vou ter na minha empresa, eles funcionam 300 a 380 volts. Beleza. Então, o que vai me determinar se eu posso solicitar uma ligação bifásica ou trifásica com fases que eu consiga formar 380 volts, por exemplo, fases de 220 volts, tá? Se eu ligar fase, eu consigo 380. Vai depender da minha demanda grande aqui, ó. Se eu tiver no cálculo do que eu for usar na empresa, tiver na tabela de um negócio muito maior do que a demanda que me justifica uma solicitação bifásica, tá? Daí eu recebo o que a gente chama de trifásico. Tá? Bom, a ligação trifásica não precisa ser muito... A gente já pode intuir, né? Seriam 3 fases e um neutro, tá? Só que nessa ligação trifásica aqui, tá? Eu posso ter a condição de criar tensões maiores, por exemplo, 380 volts ou 420 volts, 440 volts, tá? E essa ligação vai possibilitar que na minha empresa eu coloque também um transformador lá, para fazer essa transformação aqui, tá? Nas potências que eu faço. Coisas que precisam ficar na cabeça nossa, importantíssimas, inclusive. Eu vou projetar um condomínio horizontal. Tá? Então, para CPFL, para Electro, tá? A solicitação para condomínio horizontal, ela pode entender isso de duas maneiras. Ou ela entrega um ponto de luz para o condomínio, um só, e o condomínio cuida do cálculo de divisão lá, né? Colocar um relógio medidor para cada residência, e a CPFL cobra o consumo geral aqui, entregue no poste, tá? No postinho, né? No padrão de instalação. Por exemplo, apartamento, condomínio vertical, tá? Condomínio vertical pode ser de duas maneiras também. A CPFL pode entregar no condomínio vertical um ponto trifásico, um bifásico, tá? E cobrar por aquilo. E daí a divisão sai no condomínio, você que faz. Tá? Não é muito usual, mas dá para fazer isso. Ou ela mesma prepara o projeto de divisão lá e cada residência, ou cada apartamento vai ter um relógio independente para medir consumo só daquele... Por que isso acontece? Porque a CPFL cobra. Né? O Electro vai cobrar pelo fornecimento. Tá? Beleza. Então, isso daqui é o básico que a gente precisa saber. Para o nosso trabalho, o que vai estar tudo definido lá nas atividades, assim que eu tiver saco para postar.
tá? E já está terminando o meu prazo, né? Então eu vou ter que fazer isso e postar logo lá bonitinho, as atividades, tudo certinho, né? Mas é assim, uma das coisas que precisa, viu, Carlos? Você que já está fazendo aí, é tipo assim, uma carta destinada à CPFL para fazer a solicitação de ligação, tá? E nessa solicitação de ligação, você tem que dizer se você quer monofásico ou bifásico na tua casa. E veja bem, para você saber se você quer bifásico ou monofásico, não basta simplesmente você chegar lá na CPFL e falar que quer monofásico ou você quer bifásico porque você acha chique, porque todo mundo no seu bairro tem bifásico e você quer bifásico. Não, você tem que provar que o seu consumo ou a sua demanda por energia está acima de um determinado nível, né, de um limite, que existem tabelas para a gente ver isso. Então, a gente vai precisar aprender a calcular a demanda. Tá? Ah, Giovanni, eu estou, então, aos poucos, cara, tem um exemplo, sim, do que eu quero. Tá? O Giovanni está perguntando assim, eu posso traduzir do meu jeito, Giovanni, a sua pergunta? Tá? Ele escreveu assim, ó, professor, você tem algum exemplo do que você quer? Estou meio perdido como fazer o trabalho. Eu vou traduzir, tá? No jeito que eu entendo que você está perguntando. Prof, PQP, eu estou totalmente perdido, eu não tenho nem noção do que você quer. Você está falando um monte de coisa aí, mas eu estou muito mais preocupado com a minha nota no trabalho que eu vou ter que mandar para você do que com o que você está falando, tá? Porque mesmo se eu não aprender o que você está falando, tá? Se eu fizer um trabalho bonitinho, eu vou passar. Então, a minha preocupação é essa, tá? Legal. Por quê? Porque eu estou meio perdido, né? Como eu falei para você, eu falei que eu quero o trabalho, né? E ao longo do tempo, eu vou explicando para você o que eu quero do trabalho, tá? Eu vou pegar o Carlos, eu posso pegar o teu exemplo aqui para mostrar para ele do que você mandou para mim? Você me permite? Tá? Bom, uma preocupação você não precisa ter. Beleza, Carlão, vou entrar no seu e-mail aqui e já vou pegar. Uma preocupação, Giovanni, você não precisa ter. Tipo assim, se a sua preocupação é reprovar na minha matéria, você pode ficar tranquilo, né? Que para reprovar comigo, o cara tem que ser muito ruim, e além de ser muito ruim, o cara tem que fugir de mim no final do fechamento, e esse semestre eu não vou correr atrás de vocês, tá? Já o semestre passado eu fiquei de saco cheio. É só você fazer as atividades certinho, entendeu? Entregar os trabalhos, fazer as provinhas, saca? Responder os questionários que eu mando, os forms, tá? Que daí você não vai ter problema de reprovar, porque é muito difícil reprovar. A não ser que você seja muito ruim, porque as provas vão ser muito fáceis. Vai por mim, tá? Eu vou perguntar coisas assim, tá? Ah, pior, beleza. Então tá bom, entendi, Giovanni. Ah, desculpa aí. Tá vendo? Eu já estava entendendo de outro jeito. O Giovanni, ele nunca fez uma planta. Então, talvez, deixa eu mostrar aqui para ele. 2 minutinhos aí, gente. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar, porque daí a aula já foi, né? Já passou no horário. A gente falou um pouco sobre demanda, a gente ainda não aprendeu a calcular. Na aula que vem a gente vai calcular a demanda. Né? Para calcular a demanda, eu solicito, né, peço que vocês deem uma revisada lá em eletricidade básica, para lembrar daquelas formulinhas da lei de Ohm, lembra de é, é, potência, né? Potência igual a tensão vezes corrente, né? Resistência, tensão sobre corrente, aquelas formulinhas dos triângulos lá. E eu vou parar de gravar aqui e já mostro já, Giovanni. Beleza? Então eu convido eles para a aula da semana que vem, segundona, é fogo, né? Mas segunda que vem a gente calcula.